Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, quarta-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia de Mateus 15, de 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seu discípulo e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaie pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou 7 pães e os peixes, deu graça, partiu e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho desse dia nos mostra e nos traz essa reflexão de como é possível se fartar e houver solidariedade. Jesus é a face dessa solidariedade do Pai em ação, porque Ele vai ao encontro, primeiro dos que têm fome de serem curados, de serem libertos. Depois Ele fala aos discípulos ali, mais próximos: Eu tenho compaixão dessa multidão e eu não quero dispensá-la com fome. Então ele supre a necessidade da fome, do pão. Então o Evangelho desse dia nos traz essa reflexão. E Jesus é esse que vem nos curar plenamente. Ele começa subindo as montanhas, e quando a numerosa multidão se aproxima, eles se aproximam de Jesus para levar os doentes, os deficientes, e tudo isso é colocado aos pés de Jesus, e ele os cura, e o povo fica admirado, e os discípulos que estavam com ele também. Mas quando Jesus fala aos seus discípulos: Eu tenho compaixão dessa multidão, eu não quero mandar embora com fome. Os discípulos humanamente falam a ele: Mas aonde vamos arrumar pão? Manda os que vão embora. O Evangelho traz essa reflexão nesse dia, para refletirmos, eu e você, quantas graças o Senhor já nos deu, quanto nós já não levamos aos pés de Jesus, ou quantas vezes nós já não fomos aos pés de Jesus pedindo a cura, e quanta cura o Senhor já nos proporcionou. E mesmo diante dessa vivência, quando o Senhor nos olha e nos pede compaixão um pelos outros, ainda assim não temos, ainda assim olhamos muito mais a dificuldade, ao fato de ter que se doar pelo outro, que fazer algo pelo outro, e aí nós colocamos obstáculos. Não temos, não tem como saciar, nem perguntamos ao Senhor: Como fazer, Senhor? Como eu resolvo? Eu tenho essa situação, Senhor, mas eu não sei, não tenho como resolver. Como eu faço? Nós não temos essa postura. E o Evangelho nos traz para essa reflexão. Jesus é tão maravilhoso, bom, porque Ele é bom. Só Ele é bom. E Ele louva o Pai pelo aquele alimento que tem ali. Ele abençoa e vai partilhando nas mãos dos discípulos, e os discípulos dando à multidão. Porque essa é a vontade do Senhor, que a multiplicação passe pelas mãos dos discípulos, pelas minhas mãos e pelas suas mãos. E é isso que o Evangelho quer nos dizer nesse dia. E todos aqueles que nós apresentamos aos pés de Jesus, Ele concede a cura.
e for o melhor para cada um de nós, porque o Senhor sabe o que Ele concede agora. Mas Ele pede a cada um de nós nesse dia para olharmos essa multidão e termos compaixão. O Senhor deseja e nos coloca para refletir nesse dia que a multiplicação, o saciar a fome do irmão, passa pela mão dos seus discípulos. E todo aquele que se coloca para ouvir a sua palavra, colocá-la em prática, para ser seus discípulos. Então que o Espírito Santo nos dê essa graça nesse dia, de estarmos atentos àquilo que o Senhor deseja fazer através de cada um de nós e nos colocarmos à sua disposição. Que o Senhor nos abençoe nesse dia com essa certeza de que quando partilhamos, tudo se multiplica e sobra. Ele nos abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.